Marcelo, bem-vindo. Obrigado, Juliana. As inscrições já estão abertas, né? Vão até o dia 12 de abril. Vamos começar falando que esse processo ele é totalmente online e gratuito, né, Marcelo? Esse é um processo diferenciado, né, em virtude da situação de pandemia. Então, não tem cobrança de taxa de inscrição, seja para o processo seletivo, para cursos técnicos, seja para vestibular. Então, o candidato ele realiza a inscrição e depois sai a lista, né, de quem está inscrito, de acordo com o curso, concorrência, né, tipo de cota, mas não tem aquela etapa que é de pagamento da taxa de inscrição. É gratuito todo o processo. Já tem gente perguntando aqui no nosso chat como que vai ser a forma de ingresso para o processo seletivo. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós não tivemos a possibilidade de aplicar a prova presencial, como fazíamos historicamente, né? A gente fez todo o processo de forma mais inclusiva, de forma mais transparente possível, e a forma que a gente encontrou e que é adotada pela rede federal em ampla escala é o sorteio público eletrônico. Eu vou explicar rapidamente, Juliana, como é que funciona esse sorteio, que eu acho que algumas pessoas têm dúvidas, né, como é que funciona. O sorteio funciona da seguinte forma: eu sou um candidato, fiz a inscrição para o processo. A inscrição foi finalizada, me inscrevi para aquele curso, vai sair uma lista de inscritos. Nessa lista de inscritos eu vou ter o número de inscrição do candidato, o nome dele, qual o curso, e sai um número para sorteio, dado aleatoriamente pelo sistema. Então não é o número de inscrição do candidato, ninguém tem como saber antes qual vai ser o número para sorteio, não tem como escolher esse número para sorteio também, porque ele vai de 1 até o último inscrito, e isso é feito depois que as inscrições terminam. No dia do sorteio, tá, a gente usa um sistema que é utilizado já amplamente pela rede federal, por várias instituições da rede, um sistema que é auditável, que é transparente, por aí vai, né? E são inseridos lá informações, por exemplo, sobre o processo, sobre o total de candidatos inscritos, para que o sistema faça o sorteio naquele momento, numa transmissão ao vivo no YouTube, sendo clicado uma única vez para gerar a lista do sorteio. Então, em ordem totalmente aleatória, isso é sorteado, e essa lista que é gerada, ela gera um código, que é uma semente, um código de 13 dígitos. Esse código ele é gerado uma única vez, naquele horário, naquele dia, por isso que o sorteio é feito ao vivo, e ao gerar essa lista ao vivo, e gerar a semente de forma aleatória, você garante toda a transparência do processo. Essa semente aleatória que foi gerada, ela pode ser depois copiada e inserida manualmente para repetir aquele resultado com aquele número de inscritos, candidatos inscritos, quantas vezes for necessário. Isso garante que o processo é transparente, que pode ser auditável, enfim, garante uma série de questões. O candidato ele fez a inscrição. Aí tem muita gente já perguntando aqui, eu fiz minha inscrição, mas eu não recebi nenhuma confirmação e nem sei qual é o meu número. Como que é essa etapa? Então, ele fez a inscrição dele, ele tem um número de inscrição no processo, que é fundamental, está lá o número de inscrição dele. O número para sorteio, ele é dado pelo sistema após terminar o período de inscrição de todos os candidatos, porque precisa terminar a inscrição, de forma aleatória. E a gente publica ele um dia antes de fazer o sorteio, ou seja, no dia 14, a gente publica a lista de candidatos, né, do processo, e aí lá nessa lista vai ter o número para sorteio, que vai ter o número para sorteio de todos os candidatos que se inscreveram no processo. Para as pessoas entenderem melhor como é que funciona o sorteio, por exemplo, digamos que eu tivesse a prova. A prova, ela classifica os candidatos de acordo com a nota. Então, quem tirou a nota maior fica em primeiro, segundo, terceiro e por aí vai. No sorteio, a nota, entre aspas, é quem foi sorteado primeiro. Ou seja, a lista do sorteio, quem foi sorteado primeiro, tem mais chance. Quem foi sorteado mais para trás deixa de ter chance? Não, pode ficar aguardando reclassificação e tem algumas que estão previstas no edital. A primeira pergunta é: como tenho certeza de que me inscrevi? Só aguardando essa relação, né? Então, se ele quiser ver a inscrição dele, se está tudo ok, ele pode entrar no sistema de inscrições do IFE, www.inscricoins, né, porque é inscrições sem o cedilha e sem o tio, .iff.edu.br. Ele vai encontrar a inscrição que ele realizou. Se lá tiver a inscrição desse processo atual, a inscrição dele está feita. Por que não tem o cartão de confirmação de inscrição agora? Porque ao longo do período de inscrições, o candidato ele pode entrar e editar essas informações. Por exemplo, eu escolhi um curso do Campus Guarulhos, digamos. Mas hoje eu decidi que eu quero mudar. Eu quero fazer para um outro curso de Guarulhos ou eu quero fazer para um curso do Campo Centro, que é um curso que me interessa mais, eu olhei, eu posso alterar isso.
Então, assim, como que ele confirma? Ele vai lá no portal de inscrições, se ele realizou a inscrição vai estar lá, ele vai olhar a inscrição que ele fez. Quando sai a lista de inscritos, o processo já está fechado. Então, ali vai ter também a confirmação de todos aqueles que se inscreveram, para dar publicidade a todo mundo que se inscreveu, qual é a cota que a pessoa está concorrendo, qual é o curso. A partir do momento que encerra a inscrição, não tem como trocar mais. Eu quero confirmar que eu fiz para aquele curso. Não, a confirmação ela é só depois que termina as inscrições, porque o candidato ele pode alterar, ele pode resolver trocar por um, por outro, né? Senão ele vai ter vários cartões de confirmação que não serão válidos, porque só é permitida uma inscrição por processo para cada candidato. Meu pai é autônomo e a única coisa que ele tem é o boleto do INSS que ele paga todo mês. Serve como comprovante de renda? Então, aí está falando com relação à comprovação de renda, possivelmente deve ser um candidato cotista. Isso. Então, tem um leque de documentos que a gente recomendado para fins de comprovação para cota. Se esse é o documento que a pessoa tem, ela anexa e faz a justificativa para isso. Porque tem um leque mínimo de documentos. Há documentos que são similares aos que estão colocados lá. Ou seja, não estão ditos na legislação que devem ser somente aqueles, mas há um documento similar. Vamos dar um exemplo, Juliana. Registro Geral, RG. A gente coloca esse porque é o documento mais comum. Mas lá no edital também há outros documentos que podem ser aceitos. A mesma coisa vale, por exemplo, para essa questão de renda. Outros documentos que sejam similares, que comprovem a condição de renda, também podem ser utilizados. Muitas pessoas estão encontrando dificuldade em conseguir segunda via de documento, em conseguir, às vezes, até a primeira via. Então, o que a gente recomenda? Verifica se não é possível retirar outro documento oficial de identificação com foto, carteira de trabalho digital, né, ou outro documento que tenha uma similaridade, que possa ser utilizado. Então, não tendo documento oficial de identificação com foto, a pessoa não tem pré-requisito, por exemplo, para poder fazer uma matrícula. Então, é preciso que tenha algum documento oficial, e aí não é carteirinha da escola, tá? É expedido por órgão governamental, a gente diz lá no edital alguns documentos que podem ser utilizados para essa finalidade. Também sobre comprovação de renda, mas é uma pergunta recorrente, se o auxílio emergencial conta nessa comprovação de renda. Olha, ele é similar ao que é o Bolsa Família. Ele já é, por si só, uma comprovação de que a pessoa tem uma renda menor ou igual a um salário mínimo e meio. Tá? Porque só recebe realmente, efetivamente isso. Ele é similar ao que seria, por exemplo, quem recebe o Bolsa Família. E lá no edital tem um item específico que fala para quem recebe Bolsa Família a forma de comprovar. Aí eu recomendo que a pessoa olhe o edital e se tiver alguma dúvida, aí pode entrar também em contato pelo e-mail ou também pelo WhatsApp. Fale conosco. Então, gente, tem dezenas de perguntas aqui na caixa de perguntas sobre documentos que servem ou não para comprovar renda. Então, eu aconselho vocês fazerem o quê? www.iff.edu.br. Vocês vão cair numa página inicial toda sobre o processo seletivo vestibular. Lá tem o edital de cada processo, o link da inscrição e tem também o Fale Conosco, que é o contato de WhatsApp de todas as comissões para tirar essas dúvidas. Mas é muito importante que vocês acessem primeiro o edital e lá tem a relação de todos os documentos que são ou não comprobatórios de renda. Com quantos anos e em que ano de escolaridade eu tenho que estar para fazer minha inscrição no processo seletivo? Para quem quer fazer o técnico integrado, o que é o técnico integrado? O estudante ele faz o curso técnico e ensino médio junto. A maioria dos nossos cursos duram 3 anos, a maioria dos cursos. Para entrar nesse curso, o que o estudante tem que ter? Quando ele for fazer a matrícula, ele já tem que ter concluído o 9º ano do ensino fundamental. Marcelo, eu estou no 1º ano agora, eu posso fazer? Posso, não tem problema nenhum. Você vai retornar ao 1º ano, só isso. O pré-requisito mínimo é ter concluído o 9º ano do ensino fundamental até o momento da matrícula. Pode acontecer, por exemplo, agora, de uma pessoa fazer a inscrição e ela ainda está cursando o 9º ano do ensino fundamental. Ou ela está, por exemplo, ela não está no ensino regular, ela está fazendo um curso de EJA, que é em fase. Ela ainda vai chegar, ela está fazendo aquela fase ainda, mas para a matrícula ela tem que ver se até a matrícula ela já teria o pré-requisito de ter concluído o ensino fundamental. Isso para curso técnico integrado. Para quem vai fazer para curso técnico concomitante,
que é o concomitante? O próprio nome já diz. Você faz o ensino médio lá fora e faz um curso técnico aqui na instituição. Para quem pretende fazer por curso concomitante, eu tenho que estar cursando a partir, no mínimo, do 2º ano do ensino médio. Então, o pré-requisito é diferente. Eu tenho que estar já matriculado e cursando, no momento da matrícula, o 2º ano do ensino médio. É o pré-requisito mínimo. No caso do subsequente, o estudante ele tem que ter o ensino médio completo no momento que ele for realizar a matrícula. Só para resumir, o técnico integrado ele tem que ter o 9º ano completo até fazer a matrícula. O concomitante ele tem que estar cursando no mínimo o 2º ano do ensino médio no momento da matrícula. E, no caso do subsequente, ele tem que ter o ensino médio completo no momento que ele for fazer a matrícula. Quem já terminou o ensino médio pode fazer um curso concomitante? Então, o nosso processo ele ainda permite, como o volume de vagas para os cursos subsequentes ele não é tão grande quanto o do concomitante, ele ainda permite que quem tem o ensino médio completo possa fazer também. Por isso que a gente bota o pré-requisito mínimo e está cursando a partir do 2º ano do ensino médio. O vestibular desse primeiro semestre será apenas com notas do Enem? Terá algum vestibular interno? Assim como no processo seletivo, né, não foi possível ter a aplicação da prova presencial, no vestibular também não. No processo seletivo, a gente consegue fazer um processo por sorteio. Com relação ao vestibular, a legislação estabelece que a forma de ingresso tem que ter, no mínimo, uma prova de redação. Como não é possível fazer uma prova presencial, a gente adotou, né, uma prova que já existe, que outras instituições da rede federal também já utilizam esse mesmo critério, que é utilizar as notas do Enem. Né? E aí, ao invés de utilizar somente a nota do Enem de 2020, como é feito, por exemplo, pelo SISU, então a gente, verificando as possibilidades, viu que o que era possível fazer para ter um ingresso de estudante no ensino superior. Botar todas as vagas do SISU é muito mais complexo. Então a gente preferiu fazer um processo dentro da possibilidade que fosse um pouco mais inclusivo. Então, utilizando as notas do Enem de 2018, 2019 e 2020. Então, o candidato que fez a prova do Enem desses 3 anos, ele vai escolher qual ano que ele quer usar. Se ele fez de um só, ele só vai ter uma opção. E no momento que ele vai realizar a inscrição, vai aparecer a pergunta para ele, qual ano do Enem, a edição que ele quer usar, 2018, 19 ou 20, e qual o número de inscrição dele. Lembrando que o número de inscrição é fundamental que esteja correto. É a partir do número de inscrição, caso tenha alguma inconsistência de dados, que a gente extrai a informação e vai pegar no site do INEP as notas, para depois fazer o processamento e a classificação dos candidatos, de acordo com o curso, cota que estão concorrendo. Então, o nosso vestibular, digamos assim, interno, tradicional, com prova presencial, ele não vai ocorrer daquela forma. Ele vai ocorrer utilizando-se das notas do Enem dos últimos 3 anos. Então, a gente manteve o vestibular, só que usando as notas do Enem dos últimos 3 anos, também com inscrições gratuitas, e também fez adesão ao SISU, né? Continuando também, como a gente já fazia, a adesão ao SISU 2021.1. Tá? Outra pergunta recorrente aqui, Marcelo. Posso fazer inscrição no processo seletivo e no vestibular? Pode, não tem problema. Não há impedimento legal da pessoa ocupar uma vaga em curso técnico e outra vaga no ensino superior. Caso você seja contemplado e tenha disponibilidade de horário, é possível. São processos diferentes. Não é possível fazer 2 inscrições no mesmo processo. Quem estudou em escola particular com 100% de bolsa durante todo o período entra como cota? O que diz a lei de cota para o curso técnico? A pessoa que vai concorrer à cota, ela tem que ter estudado todo o ensino fundamental para curso técnico. Todo o ensino fundamental em escola pública brasileira. Se o estudante, por qualquer motivo que seja, estudou em escola particular, com bolsa, sem bolsa, ou então estudou, poxa, meu filho estudou 1 ano em escola particular, ele fez só o primeiro ano, ele fez só a alfabetização. Ele não tem a condição de cotista, ele perde essa condição, porque o primeiro pré-requisito da legislação é ter estudado todo o ensino fundamental em escola pública, o que inclui do 1º ao 9º ano, integralmente em escola pública. Tá? Se em algum momento do 1º ao 9º ano, ou do antigo CA, a 8ª série, né, tenha estudado em escola particular, ele perde a condição de concorrer na vaga por cota. E aí a cota ela é, primeiro, pela escolaridade, depois, o candidato
ele vai fazer a autodeclaração de renda, qual a renda per capita da família dele, se ela é menor ou igual a 1,5 salário mínimo, que é R$ 1.650. Se ela é menor ou igual, ele marca isso, ou se não, ele vai concorrer independente de renda, é uma opção que o candidato tem, que é para quem não quer declarar renda ou para quem tem a renda maior. Tá? E depois ele vai declarar a questão étnica, ou seja, se ele se autodeclara preto, pardo ou indígena, ou se ele pertence a outra etnia. Aqui você tem as opções que o candidato vai se autodeclarando e, a partir disso, ele é encaminhado para uma cota específica. Né? Quem é PCD, inclusive, que tem cota para PCD, a primeira pergunta que faz no sistema é se a pessoa é pessoa com deficiência. Ela diz que sim. Né? Depois é perguntado sobre escolaridade para ela. Se ela estudou todo o ensino fundamental em escola pública, ela pode concorrer à cota PCD, a mesma condição dos outros, porque a lei, o que estabelece, o primeiro critério é a questão da escolaridade. Então, aí depois ela preenche as outras perguntas e no final, no caso do PCD, ele pode escolher se ele quer concorrer à cota PCD ou não. Ele pode escolher. Então, esse é o critério para o curso técnico. Ter todo o ensino fundamental em escola pública. Tive bolsa, foi a prefeitura que pagou, meu pai trabalhava na escola. A condição de cotista, ela se dá por ter estudado integralmente em escola pública. O fato da pessoa ter estudado em algum momento em escola particular muda a condição dela com relação aos demais candidatos, tá? Seja no processo com prova, seja em outro processo que a gente faça. Sim. No caso, para os cursos de graduação, que é curso superior, bacharelado, licenciatura, tecnologia, a exigência da lei é ter cursado todo o ensino médio em escola pública. O primeiro, o segundo e o terceiro ano, ou o quarto ano, se a escola assim o tiver. Então, o candidato ele tem que ter cursado todo o ensino médio em escola pública. E aí o critério é semelhante. A partir disso, todo o ensino médio em escola pública, também vou autodeclarar a questão de renda, autodeclarar a questão étnica. Lembrando que aquilo que é autodeclarado pelo candidato para fazer a inscrição dele, ele tem que comprovar no momento da matrícula. Então, por exemplo, eu fui lá e fiz a inscrição. E coloquei que eu estudei todo o ensino fundamental em escola pública, e na hora que eu fui fazer a matrícula, eu apresentei um histórico que eu estudei 2 anos em escola particular. A matrícula não vai ser efetivada. A sua vaga, a vaga que você concorreu, você não tinha o direito, então essa vaga ela é remanejada para reclassificação. Para alguém que tem aquele pré-requisito estabelecido em lei, possa devidamente ocupar aquela vaga. Tá? Então, assim, todo o conjunto que a pessoa autodeclara no momento que faz a inscrição, ela tem que comprovar no momento da matrícula. E se ela não conseguir comprovar, ela não ocupa aquela vaga de cota que é destinada ao próximo candidato. E o candidato que estudou em escola particular, ele vai concorrer às vagas de ampla concorrência. Aproximadamente 50% das vagas da nossa instituição são vagas destinadas a candidatos de ampla concorrência, seja no processo, seja no vestibular. Marcelo, outra pergunta muito recorrente aqui é se existe uma previsão para o início das aulas, para o 2021.1. Isso, cada campus tem uma realidade diferente. Alguns campi, de acordo com a organização pedagógica que tem, com as atividades pedagógicas não presenciais, vou chamar aqui de aulas online para as pessoas entenderem melhor, em virtude do momento de pandemia, vão começar as aulas agora em abril e maio. Tá? Inclusive tem a matrícula logo previsto agora para abril e maio. Isso está lá no edital, né? O período de matrícula. Outros campi, em virtude da forma como está organizado o calendário, característica dos cursos, tem a previsão para o início das aulas, julho e agosto. O candidato, quando ele fizer a matrícula, ele vai ter acesso a sistemas que são utilizados pela instituição e aí vai ter acesso a como que vai funcionar o curso que ele vai ingressar. Porque algumas atividades, nesse momento agora de pandemia, elas estão sendo adaptadas, elas estão sendo ajustadas de acordo com o momento que a gente está passando. Então, de acordo com o curso que ele vai fazer, a data vai ser uma. E aí deve iniciar, como a gente até colocou no edital, com atividades online, atividades pedagógicas não presenciais, por conta do momento de pandemia.
e depois devem, de acordo com a mudança que a gente tiver, a gente vai ter também outras mudanças na forma de organizar essas atividades pedagógicas. Mas aí, de acordo com o campus que a pessoa vai fazer, ele vai ter acesso exatamente ao calendário do curso dele. Marcelo, outra coisa também que o pessoal está colocando bastante aqui é se as aulas de 2021.1 serão online. A previsão para início das aulas é com atividades online, atividades pedagógicas não presenciais. Sim. Se vai ser o ano de 2021 inteiro assim, nós não temos como prever agora. No entanto, a situação ela pode avançar, nós estamos aí num processo de vacinação e, de acordo com as condições sanitárias, seguindo as recomendações dos órgãos oficiais competentes, a gente pode, em algum momento, ter, por exemplo, atividades utilizando a metodologia híbrida, né, com parte presencial e parte à distância, até que, em algum momento, a gente tenha uma situação totalmente presencial, mas a gente não tem como agora afirmar quando que teremos condição de fazer isso. São muitas dúvidas, de todas as perguntas que eu estou passando aqui, muitas perguntas, todas as respostas estão no edital. É muito importante que antes de se inscrever, leia atentamente o edital. Tem lá o edital do processo seletivo e o edital para o vestibular. Então, escolha qual processo você vai participar. Como o Marcelo falou, quem quiser e tiver apto pode participar dos dois, mas é muito importante que antes de se inscrever, leia o edital para vocês entenderem quais são os documentos comprobatórios, o cronograma com as datas, né? Então, vai até dia 12, então você pode fazer essas alterações até dia 12. Então, a gente está reforçando aqui a necessidade dessa leitura do edital antes de se inscrever.